O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para que seja queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Esta parábola do joio e do trigo é uma parábola misteriosa. Sem dúvida, ela dá um nó na nossa cabeça. É isso que Jesus queria mesmo, falando em parábolas. A parábola é uma narração simples. Existe um primeiro nível, que é o que ouvimos. Alguém semeou uma boa semente, trigo, um inimigo veio depois, à noite, semeou o joio e aí começou a loucura. É difícil distinguir o joio do trigo, daqui a um pouco vou explicar. Então, esse é o que é narrado e o que Jesus fala. Mas atenção que uma parábola é algo que tem um sentido maior. Este é o primeiro nível que todo mundo pode compreender, só raciocinar sobre o que Jesus fala, mas depois tem um nível maior, mais profundo. E aqui que dá um nó na nossa cabeça. O que é este trigo? O que é este joio? O que é o inimigo? Quem é o inimigo? Os apóstolos não compreenderam,
Aí depois que Jesus acabou de pregar às multidões, eles, a sós, em privado, na casa, sozinhos, perguntaram a Jesus, mas o que significa esta parábola? Graças a Deus que perguntaram, hein? Assim fica mais simples para nós. E Jesus fala de maneira muito simples e muito clara. A boa semente são aqueles que escutam a mensagem do reino de Deus, aqueles que se convertem, que estão convertidos, aqueles que buscam ser de Deus, buscam ser bons. E claramente quem semeia é Ele mesmo, é Deus, é Jesus Cristo. Do outro lado, nós temos os maus. Quem semeia a maldade, você já sabe quem é, o diabo. E a coisa impressionante desta parábola é que o dono, Jesus, não quer que alguém tire esta erva daninha. O que é o joio? O joio é uma erva daninha, uma planta, por incrível que pareça, igual, idêntica ao trigo. Se você olha a planta do joio, quando é nova, quando é verdinha, que está crescendo, você não consegue distingui-la do trigo. É a mesma forma, as folhas, até as espigas, é a mesma forma. Então, a primeira coisa que Jesus sabia, Jesus falava aos camponeses, agricultores que estavam lá, eles sabiam bem o que era joio, então escolheu o exemplo certo. O mal, ele vive junto com o bem, ao lado do bem, e poderia se confundir com o bem. Aí você fala, puxa vida, possível que não sabemos distinguir entre mal e bem? Fica com esta pergunta na cabeça que daqui a um pouco iremos entender. Então, este joio é impressionante porque ele é igual, idêntico ao trigo, ele cresce ao lado do trigo, as raízes do joio ficam se entrelaçando com as raízes do trigo, portanto, se alguém o arranca, é impossível arrancá-lo sem arrancar também o trigo, entende? Mesmo que você distingua uma planta da outra, quando você arranca também as raízes, porque são entrelaçadas. Então, é quase praticamente impossível fazer limpeza, limpar o terreno, entende? Precisa deixar crescer os dois juntos. Mas é claro que tem uma diferença enorme. É interessante, explico isso porque ninguém é agricultor aqui, então ninguém sabe o que é o joio, o que é o trigo. Quando crescem, repito, quando são verdes as plantas, você não consegue distinguir. Quando amadurecem, chega o tempo da colheita, então o trigo fica amarelado, fica uma espiga pesada, madura, e esta espiga, ela se encurva, ela se abaixa porque é pesada. Enquanto o joio é soberbo, ele não produz espiga boa, é uma espiga igual, mas verde e olha para cima, é de nariz empinado. Você pode distinguir que o joio é muito orgulhoso, soberbo, e não faz nada de bom, ele só não produz semente, não amadurece a semente. E, inclusive, se alguém se atreve a comer a semente do joio, fica como que bêbado, dá uma sensação de não consegue caminhar, não consegue andar. É um veneno, não se morre, mas é um veneno. Este é o joio. É orgulhoso, soberbo, sempre olha para cima e não se encurva, não dá fruto, não dá semente, não se pode comer o que ele produz. É totalmente diferente do bem. Isso eu digo porque nem todo mundo aqui é agricultor, então não acho que nem eu sabia, apesar que meu pai era agricultor, mas nem eu sabia estes detalhes. Bom, agora vamos para a parábola. Jesus fala muito claramente, ele fala em nome dele, em nome do Pai, fala para os servos, não vai arrancar
o joio. Porque não acontece que arrancando o joio você arranca o trigo também. Esta é a verdade. Neste mundo é muito difícil distinguir o bem e o mal. Neste mundo é muito difícil separar uma coisa da outra. Santo Agostinho falava que muitas pessoas começam sendo trigo e se perdem e viram joio. E existem pessoas que começam sendo joio e se tornam trigo. Então, atenção que a divisão entre o bem e o mal, ela passa dentro do teu coração, não passa fora de você. A divisa, a demarcação, a divisão entre o bem e o mal, ela passa dentro do coração e não fora. Isso é o grande equívoco de muitas pessoas que se consideram puras e falam que os outros estão errados. Por exemplo, os fariseus. Quem escutava Jesus naquele tempo eram os fariseus. Então, os fariseus se consideravam puros e imaculados. E os outros eram os pecadores. E não podiam nem conversar, nem tocar, nem olhar para os pecadores. E Jesus fala assim: toma cuidado, porque neste mundo você não pode falar o que é uma coisa que é outra. Cuidado, porque a divisa, a separação entre o bem e o mal não passa fora de você. Não é que você é puro e imaculado e o outro é um capeta. Presta atenção, porque você no teu coração é um pouco bom e um pouco ruim. Cada um no seu coração é um pouco bom e um pouco ruim. Então precisa assim, ter este bom senso que se torna misericórdia. Entende? Quando eu olho o meu irmão que erra, eu vejo que é um erro, claro, mas também preciso pensar com consciência que ele não é somente erro. Ninguém é um erro personificado só. É o erro e também coisa boa. Assim como também você é coisa boa e também coisa errada. Compreende? A parábola do joio e do trigo. Por isso que não se consegue arrancar neste mundo o bom e o ruim do bom. Não é impossível separar. Eles convivem no meio de nós e dentro de nós. Precisa prestar muita atenção, muita atenção. E a nossa vida aqui, ela serve para caminhar e para tentar tirar o joio que está em nós e ficar com o trigo. Mas também para fazer com que aqueles que estão ao nosso redor sejam ajudados a eliminar o joio e a ficar com o trigo. Esse é o bom pastor, que elimina as coisas negativas e promove o crescimento do trigo. É importante, muito importante compreender isso, porque você não pode arrancar a cabeça de ninguém, entende? Você, eu vou te arrancar aqui, você é uma maçã podre, que você é um fermento podre, que estraga tudo, eu vou te tirar. Atenção, é possível corrigir o pecado, mas não condenar o pecador. Não cabe a nós mandar para o inferno ninguém. Só no final dos tempos, Deus é que fará isso, mandará os seus anjos para a colheita, para recolher os bons e os ruins. Então, atenção, o primeiro princípio muito importante é reconhecer que nós próprios somos joio e trigo no mesmo tempo. Em nós brotam coisas boas e coisas ruins também, e não é para se angustiar. Não é você que criou o joio, é o inimigo que colocou o joio em você, mas como cabe a você fazer crescer o trigo e fazer morrer o joio. Atenção. E depois, olhando para fora também. Olhando para fora também, ninguém tem direito de arrancar a cabeça de ninguém. Ninguém tem direito de tirar, de eliminar, cancelar, colocar uma cruz em cima de ninguém. Nós temos o dever de corrigir, sim, que é um dever santo,
um dever do cristão, uma obra de misericórdia, a correção, mas não temos direito de mandar ninguém para o inferno. Não cabe a nós fazer isso, nem a nós mesmos nos julgar. E tem uma outra coisa importante desta parábola que nós podemos compreender, é que não vale mesmo a pena dedicar forças e energias para arrancar o mal diretamente. Melhor é dedicar estas forças para fazer crescer o bem, entende? Às vezes as coisas são tão entrelaçadas que você fala, mas meu Deus, devo fazer uma cirurgia, que tipo de cirurgia vou fazer aqui, entende? Mas em vez de se preocupar de fazer cirurgia, faça crescer o bem, e o bem vai eliminar o mal. Vamos dar um exemplo muito simples. Tem uma garrafa de água suja, ok? E de repente a gente vai colocar debaixo uma torneira de água cristalina limpa e você joga esta água cristalina dentro de uma garrafa cheia de água suja. O que vai acontecer? Enquanto a água cristalina entra, ela manda para fora a água suja, ela também sai um pouco. Porém, se você deixa meia hora a água limpa entrar dentro da garrafa, não vai sobrar água suja, entende? Vai sair tudo, porque a água entra, vai purificando e mandando embora, fazendo sair a água suja. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quando você faz entrar dentro de você coisas boas, expulsa, as coisas boas expulsam as coisas ruins. E de repente você se encontra cheio de coisas boas. Você pensa, puxa vida, na minha vida puxei 20 anos de cadeia, não levei desaforo para casa de ninguém, agora venho aqui e aí tem os nossos vozinhos amados que se confundem todinhos e me dão um soco na cara, me dão um tapa, me dão uma... E aí você acolhe com paciência, entende? Não é? Você fala, puxa vida, não me reconheço mais, eu nunca levei desaforo para casa e agora aqui eu apanho desse jeito aqui. Você percebe que você não pensava, porém você fez crescer o trigo em você e o trigo saiu, entende? Então não fiquemos nesse mundo com esta ideia dos fariseus, ou dos zelotas, tem que matar os zelotas, queria matar todo mundo, ou dos fariseus que considerava impuros todos, somente eles eram puros. Não funciona desse jeito. Nós iremos descobrir coisas boas também no mundo perdido da rua. Existem coisas boas, existe amor. É aquele trigo que talvez esteja quase que sufocado pelo joio, mas existe trigo. E em nós, assim, repito mais uma vez, não vamos nos assustar se sai alguma coisa ruim, se temos pensamentos ruins, até instintos ruins, desejos ruins, isso faz parte da vida. Quando tem uma coisa ruim, então vai na capela, reza um pouco, aí coloca água limpa e vai mandando embora, entende? Ou se você está com raiva de alguém, faça alguma coisa boa para este alguém, igual um amigo oculto, não é? Faça alguma coisa boa, você vai ver que colocando coisa boa vai sair coisa boa, entende? É isso, é muito mais esta parábola do joio e do trigo tem que falar a nós. O bom das parábolas é que você fica pensando. Sim, o Padre João Pedro falou alguma explicação, mas não deu tudo, não é que tudo está explicado. Aí, esse é o sentido da parábola, obrigar você a pensar, ficar encucado. O que queria dizer Jesus? Pensar muito. E esta parábola vai
construir a nossa vida é um grande ensinamento para nós. Na verdade, na primeira leitura, nós ouvimos que Deus é todo-poderoso, o livro da sabedoria. Deus é todo-poderoso, mas a sua onipotência se manifesta na misericórdia para com os pecadores. Esta paciência de deixar o joio e o trigo caminhar juntos é o grande mistério de Deus que alicerça a liberdade pessoal. A liberdade, existe liberdade, você pode escolher de ser trigo, você pode escolher de ser joio, infelizmente faz parte da liberdade, mas é a condição para ser filhos de Deus. Deus quis dar a liberdade para nós. Vamos escolher de ser um bom trigo e lutar também para que os nossos irmãos sejam trigo, para que todos possamos ser recolhidos no céu no final dos tempos. Temos um momento muito bonito também de testemunho, mas antes quero que todos eles apareçam aqui. Eu quero também apresentar a Paula e o trabalho do escritório. Pensa, são 30 pessoas que trabalham no escritório para fazer a missão Belém rodar, as casas de acolhida rodar. Só para vocês terem ideia, quando fazemos um curso de F3, que serve para os pais aprenderem a ser pais, são 5.000 provas, não é? 6.000, 5.000. E o F4 a mesma coisa, né? Então, de 5.000 a 6.000 provas. Esses dois cursos são 10.000 provas para corrigir. Pensa um pouco o que é pegar 10.000 folhas e corrigir 10.000 folhas. Aí depois tem estes diplomas que tem várias provas, mas quem corrige é a Universidade São Camilo. Nós vamos fazer uma prévia, porque tem um instrutor nas salas. Você sabe quantos normalmente todo mês começa o curso Cuidador? 66, 70. Cerca de 70 pessoas. Fala um pouco como é que você sente o trabalho do escritório, como é que é este teu serviço junto com os teus 30 ajudantes. Bom, assim, né? Eu me sinto muito feliz de estar dando a minha vida para Jesus, né? No escritório, também nos cursos, né? Para quem não sabe, eu sou formada, né? Sou pedagoga, então eu me encontro muito, né? No sentido de dar aula, de corrigir prova, eu gosto muito, assim, também. Então é algo que a comunidade me proporcionou, assim. Hoje nós somos 30 pessoas, mais os agregados, né, que vão vindo, os instrutores e todo mundo faz parte dessa roda, assim, né? Somos basicamente 8 escritórios que a gente coordena, assim, e faz o trabalho de ficha, geladeira, de ficha-lupa, de tudo isso que vocês conhecem muito bem, assim. E também temos a responsabilidade, né, do boletim, né, que é uma ferramenta muito importante para o meu escritório, assim, especial, que faz as coisas rodarem, assim, bem. Muito bem, ela não sabia que eu chamaria, mas pensei que é bom que todo mundo conheça este mundo dos escritórios. 30 pessoas trabalham 8 horas por dia para mandar para frente as casas de acolhida. E depois, quando tem os cursos, então tem os instrutores, até o nosso Jung aqui, Jung Mi, cadê ele? Que está aqui, e que ajuda muito, ele também é um instrutor. Bom, vamos chamar então, eu vou chamar os nomes. Estas aqui são uma pequena representância, porque são 50 os irmãos, mas te repito que hoje eles não puderam estar aqui. Depois que eu chamo a todos, eu vou pedir que 2 ou 3 dê o seu testemunho de como foi este curso e o que significa para eles este diploma. Entregando o diploma, então vocês tiram o diploma do envelope e mantém visível para todo mundo. Ricardo Amaral dos Santos, cadê você? Venha aqui. Muito bem. Além de ter completado a caminhada.
Marcos Mendes Matos. Merece uma salva de palmas mesmo. Aqui, venha. Venha aqui. Naelison Pinto de Oliveira. Naelison. Venha aqui ao meu lado. Você ajuda, se agita. Felipe Campos Pereira. Edson Emiliano. Muito bem. José Ricardo da Silva. Olha que coisa boa. E todos eles completaram a caminhada. Venha. E Renato Azevedo Neto. A mãe é minha, ele fala. Venha aqui. Robson Aparecido da Silva Paixão. Isso. Um pouquinho mais para trás, que assim cabe todo mundo. Depois os altos vão atrás. Alciran, até você, Alciran. Ele tem pós-graduado em logística, agora está se mexendo com os vozinhos. Luiz Sérgio Vieira. Sim, claro, Luiz Sérgio, meu sireneu. Mas não vão te roubar, não é? Você fica sireneu aqui. William Vieira dos Santos. Venha aqui. Venha. Israel Sérgio. E os altos vão atrás, por favor, senão não cabemos. Cristiano Donizete Maximiliano. Muito bem. Moisés de Oliveira dos Santos, sobrinho. Muito bem, você é bem alto, vai atrás. Marcos Vinícius Gomes. Venha ao meu lado aqui, que você é pequenino. Marcelo de Lima Camacho. Marcelo. Jonathan Lopes de Jesus Santos. Venha, Jonathan. Eles são uma pequena representância, porque são 50, não caberíamos aqui. E também os vozinhos ficariam sem ninguém. Acho que pode ver um pouquinho mais para lá, ajuda um pouco. Gilmar Mendes de Andrade. Gilmar. Você ressuscitou, meu filho. Muito bem, Gilmar. E faz tanto tempo de missão, mas ainda não tinha o diploma. Leandro Ferraz da Silva. Venha, Leandro. Sérgio Alves de Oliveira. Sheila Jacinto, olha, membro histórico da Missão Belém. Venha aqui, Sheila, fica aqui ao meu lado, que é uma representância das mulheres. E Anderson Rodrigo Vieira. Anderson. Muito bem, olha, muito bem. Então, antes de... Vocês ficam aqui bem, que todo mundo possa ver vocês, também quem está nos sítios. Porém, eu peço que quem devia dar um pequeno testemunho, venha aqui na frente comigo. Quem é que vai dar o testemunho? Será? Olha aqui.
que já deu. Já conhecemos o Ciran, depois aqui Ricardo e também fica aqui ao lado, tá bom? Mesmo que brevemente, digam por favor o que significa este diploma para vocês. Você está em qual casa? Estou na casa São Damião Molokai. Molokai. Faz quanto tempo? Já estou 1 ano de caminhada. 1 ano de caminhada. Hein? Este diploma foi bem suado, porque tem o diploma de estudo e tem o diploma prático. Diga um pouco o que significa este diploma para você. Foi muito gratificante para mim tá receber esse diploma e estou a gostar de estar ali na casa São Damião Molokai. Sou agora formador lá na casa e aprender muito sobre o mundo dos vozinhos e como cuidar dos vozinhos. Você chegou na missão 1 ano atrás. Você estava na rua? Onde é que você estava? Estava na rua, estava no Parque Dom Pedro. Estava nas drogas, estava no mundão. E depois fui os evangelizadores me pegaram e fui para o prédio da Sé. E lá depois fui até a Rainha da Paz. Depois do Rainha da Paz, conheci o Jefferson me chamou para aqui para a casa São Damião Molokai. Jefferson te roubou, que Jefferson tem que pagar os teus pecados, tem que mandar para a Rainha da Paz, mais um. Ele é que me cativou para eu poder vir para aqui para a casa São Damião Molokai e estou aqui hoje em dia. Sou formador lá da casa do Molokai e estou a gostar muito e é isso. Projeto de vida, portanto, é permanecer formador? Sim, o projeto de vida foi permanecer formador. Entendi. Ele fez uma caminhada longa na Rainha da Paz, aqui. Agora ele ensina aos novos cuidadores que vêm como fazer. Obrigado. Isso, troca com ele. E você, então, Marcos Mendes, você está em qual casa? Eu sou da casa Santa Mariana de Molokai. Opa, este aqui é Molokai, acho que é uma preferência, né? Vamos lá. Então, o que significa para você este diploma? Nossa, padre, aqui para mim é um momento indescritível, não tenho nem palavra, né? Por a situação que eu andava na rua, né? Uma situação muito triste, muito deplorável, onde eu não tinha expectativa mais de vida, né? Só andava triste, deprimido no mundo das drogas, jogado. Muitas das vezes atravessando a rua, o pessoal fechando o vidro do carro, ia pedir uma água no estabelecimento, num lugar, o pessoal não dava. Às vezes passava numa rua, a pessoa pulava, corria para outra, escondia o celular. Então, para mim, é um motivo de muita honra, de muita felicidade, verdadeiramente, assim, falando do fundo do meu coração. Agradeço muito o Jefferson, que compartilhou comigo, né, que em 2023 eu passei aí pela missão e não cheguei a concluir, né, o processo todinho, né. Mas eu tive um pouco da experiência que aqui tinha algo sobrenatural, algo que funcionava de verdade mesmo. E eu era uma pessoa muito triste, meu coração era igual de faraó, eu não tinha amor nem por mim, não tinha amor por ninguém. E o Jefferson, eu ia pedir para ir para faxina, e o Jefferson, não, vou apresentar para você o mundo dos vozinhos, você conhece o mundo dos vozinhos? Eu falei, não. Ele falou, pô, vou te colocar numa casa de vozinho ali para você tá vendo como é que é, você faz uma experiência lá. Se você não gostar, aí eu te ponho na faxina, aí chegando na casa do vozinho, né? Na Santa Casa da Vila de Mariana, que hoje eu tô lá, já vai fazer 8 meses. E foi amor à primeira vista, né, padre? Eu trocar uma fralda e fazer uma higiene nos vozinhos e saber que eu tava na Cracolândia lá fumando droga, me acabando, me fazendo coisas que aos olhos de Deus, né, não era legal, né? E hoje em dia eu tava para tocar um vozinho cego que não enxerga, um vozinho que, você entendeu, tá precisando ali de um braço, de um abraço, de uma pessoa amiga ali que possa estar
trazendo um pouco de felicidade. Então, para mim, que o senhor estava falando sobre o joio e o trigo, né? Antigamente eu me sentia um joio, né? Uma ovelha negra. E hoje em dia eu tenho uma paz espiritual muito boa, tenho um amor no fundo do meu coração. Minha família preferia ver não sei quem aí, mas não queria me ver mais eu na vida. Hoje em dia minha família chama eu para voltar para casa. Eu falo, não é o momento, eu estou aqui, eu me sinto bem aqui, eu faço bem para os vozinhos, com muito amor e carinho. Então, para mim, é algo indescritível. Aqui praticamente está o meu futuro, aqui está nas minhas mãos, aqui, né? Com uma pessoa que só andava levando enquadro na rua, levando bordoada, pontapé, chute, bicuda e tudo mais, e um pouco mais, né? E eu me encontro aqui dentro, aqui cercado pelos meus irmãos, minha família aí, ó, todo mundo minha família aí. Inclusive eu gostaria de desejar uma salva de palmas para todo mundo que está aqui, ó, que eles merecem aí, ó. Todo mundo é uma família aqui de verdade mesmo. Acho que ele tem vocação de ser padre. Muito bom, pai. Parabéns, pai. Parabéns também para vocês. Muito bem. Fica aqui. Todo mundo aí, todo mundo de parabéns. Fica aqui o momento que, então, meu filho, a gente se conhece bem. Então, você já está pós-graduado 2 vezes em logística. Mas então, como é que é? Você está no mundo dos vozinhos agora? Como é que é? Por que você escolheu fazer este curso? Então, padre, vamos lá. Como eu caí no mundo dos vozinhos? Depois de 2 quedas por desobediência, tá? Infelizmente, para ver como é importante obedecer. Na verdade, a primeira queda eu saí da desobediência de visita e tive uma queda e retornei com a direção do Senhor que eu deveria caminhar no mundo do Zô e na desobediência eu não caminhei. E depois de 6 meses eu acabei caindo de novo. E aí eu decidi, né, a continuar a minha caminhada, fui zerado. E aí, junto com os missionários, o Alessandro que me acompanha lá no sítio, falou, olha, eu acho que você deve seguir o que o padre te falou e deve caminhar no mundo do Zô. E então eu fui, fiquei 6 meses lá no mundo do Zô, onde eu fiz o curso. E aí eu tive a graça, né, graças a Deus, de cuidar dos 2 irmãos lá, que são o Valdemir e Ademir, né, conhecido como nossos bebês, bebezinho e bebezão. E eu pude aprender muito, padre. Eu acho que, assim, eu precisava de entender o porquê, não é só fazer. Por que a gente gira o sítio, por que a gente decide a se doar. E no mundo do Zô a gente entende realmente a causa, por que você trabalha, por que você às vezes abdica de algumas coisas para se dedicar horas a mais na tua laboterapia, é em prol deles, entendeu? E eu precisava desse choque de realidade, e graças a Deus eu tive a oportunidade. E mesmo depois que terminou minha caminhada dos 6 meses, eu continuei indo praticamente todo dia lá no mosteiro, que agora eu estou ajudando na administração, mas eu não deixo de visitá-los. E um dia desse eu estava lá, padre. À noite eu fui visitá-lo, o bebezinho deitado. Ele me chamou ao lado da cama dele, abriu os braços, com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para mim e disse, pai, eu te amo. Eu acho que o bebezinho, o Valdemir, eu acho que não há dinheiro, não há que pague uma retribuição dessa, né, de um vozinho que está lá e olha para você e que foi para o céu, né, irmão? Infelizmente ou felizmente, Deus levou ele ontem. Eu acho que esse diploma hoje tem um peso maior na minha vida, porque se eu estou com esse diploma hoje nas mãos, eu agradeço muito a eles, porque eu cuidei, mas eu aprendi mais com eles do que eles comigo, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu me sinto uma pessoa assim, transformada mesmo, tá? Hoje eu sei o porquê, hoje eu penso 2 vezes em sair e aprontar alguma coisa na rua, porque eu sei a graça que a gente pode ser na vida de um vô, tá? Então, ontem, parece que era uma despedida, de manhã cedo eu fui ao mosteiro, eu dei um abraço nele, padre, e aí eu saí que eu ia dar um testemunho no Exuá, e infelizmente quando eu cheguei eu tive a notícia, eu falei, Deus, obrigado. Eu estava na capela à noite agradecendo, Deus, o acolha em tuas mãos, por favor, e gratidão por ter permitido que eu tenha tido a oportunidade de conviver com ele. Muito obrigado.
todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. É isso aí, a bondade de Deus te persegue. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.